Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que seja um domingo muito abençoado. Amém, pessoal? Está gravando? Já? Quem está no YouTube, deixa eu falar uma coisa com você, só para a gente localizar. Nós estamos aqui na Zona Leste, Emelino Matarazzo, na Avenida Mário Alves, número 37. Nós estamos aqui louvando, adorando e glorificando o Senhor. Todos os domingos, às 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde. A nossa igreja, às 6 horas da manhã, está com as portas abertas. Até às 10 horas da noite hoje, estão com as portas abertas aqui para atender você. Eu, pastor Marcelo, estou aqui durante todo o dia. Qualquer horário que você chegar aqui, eu estou aqui para atender você, tá bom? E sempre com a palavra revelada do céu para a sua vida. Glória a Deus por isso. Quem aqui acredita em milagres? Você crê em milagres? Ô Lucas, tá pronto aquele negócio que eu te passei? Peraí, não coloca... Peraí. Uma irmã, ela é lá de Santana. E ela estava passando uma luta. Saiu uma ferida no pé dela. E essa ferida começou a crescer, tomou toda a parte de cima do pé. E ela fez os tratamentos, medicamentos, a ferida não fechava. Não fechava. Aí o que ela fez? Cobriu a ferida, tudo. Aí a filha, não, eu vou mandar uma foto para o pastor Marcelo. Aí pegou, mandou uma foto para mim, pastor, olha essa ferida, não fecha, pastor. O pé dela estava horrível. Depois eu vou te passar a foto para você. O pé dela estava horrível. Aí eu falei assim, irmã, a senhora crê no poder da oração? Pastor, eu creio. Então eu vou orar. Eu dou poucos dias para essa ferida secar. Mas eu falei, não sou eu, só a senhora crê. Porque o próprio Jesus falou para Marta e Maria, se creres, verás o quê? A glória. Então, se eu orar, a senhora não crê, pode esquecer. Mas se a senhora crê, o milagre vai acontecer. Ah, pastor, eu creio. Aí colocamos em oração, começamos a buscar. Olha a foto que você quer ver? Coloca a primeira foto com a... Ah, aqui, pessoal. Dá para ver aí? Estava horrível, buraco horrível. Agora coloca a foto depois da oração. Antes, Lucas, volta um pouquinho. Eu sou de Cristo também. Tá vendo? Olha depois. Alguma semana depois. Jesus merece um aplauso? Aplauso. Glória a Deus. Aí a irmã mandou foto para mim ontem. Pastor, resolveu. A ferida secou. Eu falei, Jesus é poderoso. Jesus é maravilhoso. Então, tudo que nós pedimos na oração, crendo, nós vamos receber. Creia que nessa manhã você vai receber um grande milagre. Amém, igreja? Vamos para a palavra de Deus. Eu comecei pregando essa mensagem na sexta-feira. Eu preguei durante todo o dia essa mensagem. Continuo nela porque tem novas revelações. Juízes capítulo 6. Comecei a pregar sexta-feira aqui. E vamos continuar hoje na palavra de Deus. Juízes capítulo 6. Versículo é 1, pessoal. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 6, versículo 1. Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Então o que acontece? Nos dias de Gideão, esse povo aqui está na terra que Deus prometeu para ele. Esse povo é aquele que saiu do Egito, que lá no Egito era escravizado, não tinha paz. Deus pegou esse povo através da vida de Moisés, tirou eles do Egito, tirou da escravidão. Agora em Juízes 6, eles estão na terra que Deus prometeu para eles, na terra prometida. Quando eles chegaram lá, eles viram que lá tinha amonitas e tinha também os moabitas, e eles ficaram com medo.
E eles começaram a plantar, porque o que você planta, você colhe. Só que de repente o inimigo tinha dia e hora para chegar. Tem gente que tem dia e hora para ficar doente. Tem gente que só passa mal pela manhã. Pastor, de manhã eu fico mal. Tem gente que passa mal à tarde. Tem gente que de madrugada tem o medo de morrer. A pessoa tem dia, o diabo tem dia e hora para chegar. Aí o que acontece? Quando é que esse inimigo chegava? Vamos lá, versículo 4. Punha-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegar o que? A Gaza. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e quem mais? Os amalequitas. Então, quando Israel plantava, o Israel plantou, quando eles iam lá colher, nessa hora que o inimigo chegava. O inimigo não chegava em outra hora. Eles plantaram, a plantação tá pouca, não tem fruto. O inimigo não ia. Vamos colher hoje? Não, hoje não cresceu ainda, o inimigo não ia. Mas quando a plantação estava pronta, quando estava na hora deles colherem, para eles terem uma prosperidade, o inimigo aparecia. Quer dizer, voltando, o diabo tinha a hora certa. Nós temos que parar com esse negócio. De manhã eu fico mal. De manhã, pastor, eu não consigo sair. Para com isso. Deus que te abençoa de tarde, te abençoa à noite, te abençoa de manhã, em qualquer hora da sua vida. Tem gente que tem um pânico. Não, eu não posso. Essa hora eu passo mal. Para com isso. O inimigo, ele tinha hora marcada para chegar. E a Bíblia Sagrada diz que o inimigo vinha e tirava toda a novidade. O que é isso? O diabo não quer que você tenha nada novo. Ele não quer que você tenha coisas novas na sua vida. Amado, nós estamos no começo de agosto. Vai ter coisas novas na sua vida. Vai, Deus vai te dar. O inimigo tomava toda a novidade da terra. Só que aí, vamos lá, no versículo 5. Porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Nem a ele, nem aos seus camelos. Entravam na terra para fazer o quê? Destruir. Quer dizer, o que acontece? Eles entravam para destruir. Agora, olha isso aqui, no versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença de quem? Dos midianitas. Quer dizer, a presença do inimigo traz pobreza, pessoal. A presença do inimigo traz doença. Quanto mais eu deixo o diabo se aproximar, mais doente a gente fica. Mais pobre a gente fica. O Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. Como é que eu deixo ele me aproximar? Quando eu paro de orar. Quando eu paro de frequentar a igreja. Porque lá no livro de Hebreus diz, não deixai a vossa congregação como é costume de muitos. Mas eu paro de congregar. Eu estou permitindo que o inimigo está se aproximando. Eu paro de louvar, eu paro de jejuar, de madrugada eu já não levanto mais para orar. Quer dizer, eu já começo a reclamar da vida, das coisas que acontecem, e eu não devia reclamar. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A gente começa a reclamar. Naquela hora, o inimigo começa o quê? Se aproximar. A vida da pessoa começa a ficar mais pobre. A pessoa já não sente mais alegria, tudo reclama. Tudo é isso, é aquilo, Para com isso, irmão. A Bíblia fala uma coisa muito séria. Se Deus é por nós, pessoal, não tem ninguém que vai me prejudicar. Não tem ninguém que vai levantar a mão se Deus é na minha vida. Amém, igreja? Mas ele começou a empobrecer. Aí conforme eles empobreceram, pela presença de quem? Dos midianitas. Quer dizer, a pessoa vai deixando o inimigo entrar, a pessoa vai deixando palavras negativas entrar, o ódio entrar, o medo entrar. Isaías 41 diz, não temas, porque eu sou com quem? Contigo. Não te assombres, mas que eu sou teu Deus. A gente vai deixando, vai começar a temer. Nessa hora a gente começa a empobrecer. Quer dizer, não sente mais a presença de Deus, não acontece, vamos pegar a igreja não tem mais um milagre, ninguém conta bênção, ninguém tem milagre, não acontece cura, não acontece nada, a igreja está empobrecendo. Mas por quê? Está faltando a presença de quem? De Deus. É só aquela mensagem, não, eu estava aqui orando 7h30 da manhã com os irmãos, eu estava pedindo, Deus, me dá uma palavra que venha do céu. Não é o que eu quero pregar, não, é a palavra que vem do céu, amém? Essa palavra que vai nos abençoar. E quantos estão empobrecendo assim? O inimigo está se aproximando. Aí, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, continuaram. Então, os filhos de Israel, o que eles fizeram? Puxa, que maravilha, eles clamaram. Mas clamaram depois que a pobreza chegou. Por que não clamou antes?
Por que já não entrou na oração? Quando eles viram que o inimigo estava em grande quantidade, quando eles viram que o inimigo estava podendo mais do que eles, que o inimigo estava crescendo mais, por que já não foram e clamaram, que já não foram e buscaram a Deus? Não, irmão. Ficaram ali, esperaram empobrecer, esperaram fazer buraco na caverna e entrar na caverna, e esperaram ficar na pobreza, na miséria, destruído, para poder clamar. O Josafá já foi diferente. Já vou voltar aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Vamos lá. O Josafá já foi diferente. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Já vou entrar em... Isso aqui eu peguei toda sexta-feira, mas já vou entrar em matéria nova. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é de Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs em pé Josafá na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e quem há quem possa resistir? Versículo 12 agora, verso 12. Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha a diferença. Um esperou empobrecer para clamar, o outro já clamou logo. Quando o inimigo ameaçou Josafá, quando o inimigo nem tinha chegado ainda, o inimigo mandou uma ameaça. Qual foi a ameaça? Vamos destruir você, vamos acabar com a sua vida. Naquela hora, o Josafá não ficou esperando o inimigo chegar. O Josafá não esperou a pobreza chegar. O Josafá não esperou o desespero chegar. Ele já reuniu o povo, já foi lá para a igreja, a congregação, já colocou todo mundo de pé, colocou todo mundo na oração. Vamos fazer um jejum, já começou. Quando eles começaram a buscar, as crianças se levantaram, mulheres se levantaram e tudo. Aí Deus falou assim: ô Josafá, só estou mandando um recado para você, pode falar, essa luta agora não é sua, essa luta agora é minha. Amém? Então quer dizer, ele não ficou esperando empobrecer. O problema é que nós esperamos empobrecer. Nós esperamos a doença piorar, o negócio ficar mais sério, para levantar um clamor a Deus. Podia ter levantado antes. Começou a doença, começou os sintomas, levanta um clamor, já começa uma oração, e o médico tem que fazer um tratamento, já faz o tratamento que o médico está falando. Mas não, a gente vai fazendo... vai demorando. Aí o que acontece? Quando vê, o caso já está mais sério do que imagina. É que nem essa irmã que eu te mostrei do pé dela. Eu ainda falei isso com ela. Falei: por que você não mandou a foto antes? Quando era, pastor, porque apareceu só uma feridinha, um cortinho, e a gente estava passando remédio, foi no medicamento, foi no médico, passou isso. Não, já devia ter orado. Agora que está desse tamanho, mas vamos orar. Deus tem poder. E a ferida fechou. Não espera empobrecer. Olha Romanos 12, 11. Coloca aí para mim, Romanos 12, 11. O que a Bíblia fala? Romanos 12, 11. Vamos lá. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo... Vamos ler novamente? Volta lá comigo. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo a Deus. Diga glória a Deus. Quer dizer, nós temos que ser pessoas fervorosas. Não é, a Bíblia é espetacular. Fala: não sejais vagarosos. A minha avó falava: é lerdo. Ô menino lerdo. Minha avó falava.
Minha avó mandava a gente pegar alguma coisa, a gente ia, demorava. Ô menino lerdo. Com todo respeito, tem gente que está na lerdeza. Ora, irmão, Deus vai te abençoar. O Josafá não foi vagaroso. Josafá, ele foi fervoroso. O que é fervoroso? A oração de Josafá foi tão forte que as crianças se levantaram. Irmão, se eu sou de Deus, nessa igreja, não vai ter um caído, irmão. Se for, eu não sou de Deus. Não vai ter um, não. Eu estou orando, eu estou nas minhas orações. Não vai ter um doente. Eu estou orando. Eu creio no poder de Deus. Mas a gente é muito vagaroso. Não, mas é assim mesmo. A situação, não. Eu vivo pela fé. Diga glória a Deus. Eu vivo pelo Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Luta nós passamos. Dificuldade nós enfrentamos. Agora, eu não aceito essa dificuldade. Eu não aceito essa batalha. Porque eu sirvo um Deus que é grande. Cadê esse povo fervoroso? Josafá foi fervoroso. Fez uma oração, as mulheres se levantaram. As crianças se levantaram. Quando Deus viu o fervor naquela igreja, falou assim, peraí que eu vou descer lá. Deus desceu e falou assim, resolvi. O problema não é mais de vocês, o problema agora é meu. Juízes capítulo 6, esperaram empobrecer. Juízes capítulo 6, esperaram o inimigo tomar tudo. Juízes capítulo 6, esperaram o inimigo invadir a terra prometida. Porque uma coisa é nós sermos escravos no Egito. Outra coisa é ser escravo na terra prometida, irmão. Lá no Egito, a gente não tinha conhecimento. Esse povo de Juízes 6 é o mesmo lá do Egito. Quer dizer, lá no Egito, eles, estava sendo escravo na mão de Faraó. Agora, atravessaram o Mar Vermelho, comeram o maná do céu, tiveram a nuvem com eles caminhando de dia, a labareda de fogo à noite, agora empobrecendo na terra que Deus deu. Uma coisa é quando a gente não conhecia Jesus, amém? Quando a gente não tinha conhecimento da Bíblia, então a gente aceitava a doença, aceitava o que acontecia. Eu aceito. Agora que eu conheço Jesus, não aceito mais não, irmão. Não. Porque a Bíblia fala, não sou eu, é a Bíblia, em todas as coisas somos mais que vencedores. Então agora você tem que agarrar essa palavra. Quando eu era do Egito, era diferente. Não, eu vou aceitar a pobreza, né, a miséria, eu estou falando toda parte, tendo um mundo espiritual. Agora, não. Quando eu era do Egito, tinha medo de trabalho de macumba, feitiçaria, tinha medo dessas coisas. Hoje que eu sou de Deus, não temas, eu sou contigo. Tem gente que veio para a igreja, mas vive como se fosse no Egito ainda. Qualquer coisa se apavora. Qualquer coisa já fica... Para, irmão. A presença do Senhor está sobre você. Vamos voltar para Juízes 6? Volta comigo aí. Isso aqui tudo eu preguei sexta-feira. Juízes capítulo 6, verso 6. Vamos lá, continuando ainda. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, agora me ajuda aí. Os filhos... Juízes 6, 6. Coloca aí para mim. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, vamos lá? Então, os filhos de Israel, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Diga glória a Deus. Agora eles clamaram. Se você soubesse o poder que tem um clamor, o que é um clamor? É quando você ora, quando você levanta a sua voz, que nem o cego Bartimeu. Jesus está passando, ele é cego, está mendigando. Jesus está passando, alguém pergunta, ele pergunta, quem é que está com ele? Ele não consegue enxergar. Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí alguém falou, Bartimeu, cala a boca, ele não vai te ouvir. Jesus, tem misericórdia. De repente Jesus parou. Manda chamar esse cego. Quando o cego chega, o que você quer? Eu quero enxergar. Então vai, a tua fé te salvou. Se você soubesse o poder que tem um clamor, o Jeremias falou do poder do clamor. Jeremias 33, 3. Vamos lá. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O poder que tem o clamor. Jeremias 33, 3. Vamos lá. Poder de um clamor, pessoal. Jeremias 33, 3. Primeira coisa que o clamor faz, clama a mim e o quê? Então, sabe o que eu aprendo? Clama a mim e responder-te-ei. Todo clamor tem uma resposta de Deus. Todo clamor, quando clamou, o cego Bartimeu clamou, Jesus mandou chamar, o que você quer? Eu quero enxergar. Então veio. A Ana clamou, quero um filho. Depois ela foi mãe. Você vai ver, a mulher da Cana, daqui a pouco nós vamos chegar lá, a mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, ela foi nos pés do Senhor e clamou o Senhor pela misericórdia na filha dela. O Jesus mandou o poder e o demônio saiu. Todas as pessoas que clamaram na Bíblia tiveram resposta.
Então eu aprendo aqui, ao invés de reclamar, começar a falar de coisa, disso, daquilo, começa a clamar a Deus que vai ter resposta sobre a sua vida. Me mostra uma pessoa na Bíblia que clamou e não teve resposta. Estou falando de pessoas de Deus. Clamor traz resposta. Vamos lá. Ó, clama a mim. Segundo, e anunciar-te-ei coisas o quê, irmão? Diga glória a Deus. Então, o clamor faz coisas grandes. Irmão, você sabe que a pessoa que tem um problema na visão, às vezes a audição, às vezes um problema, uma doença incurável. O médico diz, eu queria te curar, mas não consigo. Eu queria fazer você voltar a andar, mas eu não consigo. Mas o clamor faz. O que é coisas grandes? É aquilo que a medicina não pode fazer. É aquilo que o homem natural não pode fazer. É aquilo que eu estou lutando a vida inteira. Pastor, estou lutando para conquistar isso. Estou lutando para conquistar aquilo, mas não consigo. Mas no clamor, você recebe de Deus. Clamor não é para coisa pequena, clamor é para coisa grande. Ó, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Agora, olha o que o clamor faz. E firme. Amém? Quer dizer, o clamor, ele traz firmeza para a tua vida. A pessoa que clama, ela não vive balançando. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu consigo. Não, essa pessoa, ela não clama. Pode estar até no altar da igreja, não clama. A pessoa que clama, ela é firme. O que é firme? Pode estar acontecendo uma luta. A tempestade pode estar descendo. O vento forte está batendo. Mas a pessoa está aqui, ó. Eu não vou cair porque Deus é comigo. Se você é uma pessoa firme, diga glória a Deus. Você não balança, mas tem mais, ó, coisas firmes. E que não que... Não sabe. Quer dizer, o que acontece? No clamor, Deus revela coisas que você nunca imaginou. Coisas novas. Então o clamor traz 4 coisas para a nossa vida, mas tem gente que não está clamando. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e coisas que não sabe. É o clamor. Foi o que aconteceu com o cego Bartimeu, foi o que aconteceu com a mulher cananeia, quando ela clamou pela filha. É o que acontece com aquele que clama, mas tem gente que não clama. Tá que nem o povo lá de Juízes 6. Está empobrecendo, está caindo, mas não clamou. Agora eles clamaram. Agora levantaram a voz, ô Senhor, nos ajuda. Vamos voltar para Juízes 6. Aí eles clamaram. E o que acontece quando eles clamam? Vamos lá. E o que acontece? 6:6. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da onde, amado? Da casa da onde? Diga glória a Deus. Poxa, pastor, mas Deus não sabia que tinha 7 anos que ele estava passando fome? Deus sabia. Porque foi 7 anos que eles ficaram na mão dos medianitas. Deus não sabia que 7 anos ele estava passando dificuldade? Deus sabia. Deus não sabia que 7 anos ele estava vivendo dentro da caverna? Deus sabia. Só que eles não tinham clamado. Tem gente que está passando uma luta, uma dificuldade, já procurou o médico, procure, já está fazendo tratamento, faça, não pare de fazer o tratamento do médico, mas busca a Deus, irmão. Amém, igreja? Busca o Senhor, irmão. Olha, já vou voltar aqui, Salmo 72. Vamos lá. Salmo 72, 12. Já vou voltar aqui. Salmo 72, 12. É isso mesmo. Salmos 72, 12. Isso. Salmo 72, 12. Ó. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também o aflito ao que não tem quem o ajude. Então Deus vai livrar o necessitado quando... Mas eu sou de Deus, pastor. Deus sabe o que eu estou passando. Sim. Mas eu sou de Deus. Ah, mas eu sou de Deus. Se Deus quiser, eu vou sair. Não, não é assim. Deus vai livrar quando você o quê? Clamar. Quer dizer, a pessoa já foi no médico, já fez 3 consultas no médico, já passou o remédio, já está fazendo tudo que o médico mandou, não está reclamando. Mas a pessoa não fez um clamor a Deus. A pessoa não fez uma oração ao Senhor. Mas só, claro, o Senhor está... mas Deus sabe que eu estou passando. Sim, Deus sabia que o cego Bartimeu, ele estava cego. Deus sabia, Jesus sabia que a filha da mulher cananeia tinha um demônio. Mas enquanto essas pessoas não foram clamar, o problema não foi resolvido, irmão. Ele não sabe todas as coisas? Ele sabe. O problema é que nós não clamamos. Vamos ler novamente? Volta no comecinho, vamos lá. Ó, vamos lá. Porque ele livrará ao necessitado quando o quê? Não clamou. Fica aí. Não clamou ainda? Ah, mas eu fui para a igreja. Mas tem que clamar.
Onde que é o problema? Onde que é a luta? Aonde que é a batalha? Eu estava com um problema muito sério nesse joelho aqui, muito sério, muito sério. Estava me impedindo de dirigir e andar. Eu clamei. Tinha falado até para minha esposa, marca uma ressonância para mim. Não estou aguentando mais não. Para dormir era uma luta. Jesus me curou. Eu clamei, irmão. A pessoa está com problema e não clama. Aqui é no livro de Salmos ainda, o que fala aqui? Salmo 55, 17. Vamos lá. Salmo 55, 17. O que o salmista diz? Salmo 55, 17. Ó, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei a quem? E clamarei a ele a minha? Vamos voltar de novo? Volta lá, Salmo 55, 17. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele... Olha o que o salmista está dizendo. O salmista, orei de manhã, diga glória a Deus. Orei meio-dia, orei à tarde, clamei a Deus, mas ele ouviu minha voz. Mas tem gente que não fez isso. Tem gente que não orou ainda. Hoje, e a primeira oração. Vamos fazer um propósito hoje? Nós estamos aqui, a nossa primeira oração, né? Meio-dia você ora de novo? À noite você ora de novo? Você vai ver como a sua semana vai ser abençoada. Ele está dizendo, orei de manhã, orei meio-dia, orei à tarde, clamei, ele ouviu minha voz. Está faltando a gente clamar. O povo, 7 meses, não ora. 7 meses se esconde, atrás da caverna. 7 meses está lá parado. E Deus está olhando tudo, vocês não vão orar, não? E Deus está vendo, rapaz, vocês estão na terra prometida, essa terra é minha, essa terra não é dos moabitas, essa terra não é dos amonitas. Vocês vão ficar nessa miséria e Deus está lá, só esperando, pensando eu. Deus está lá, vocês não vão clamar? Vocês não vão. Assim que eles clamaram, aí Deus falou assim, vai lá, enviou um profeta, vamos voltar lá, vamos lá, continuando aqui. Versículo 7 agora. E sucedeu, Juízes capítulo 6, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. 9. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e expeli diante de vós, e a vós dei essa terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas, o quê? Meu Deus, por que essa pobreza? Eu falei para vocês que essa terra era de vocês? Eu não falei para vocês que eu era com vocês? Eu não falei para vocês não temerem nada? Vocês entraram aqui e já tiveram medo do inimigo. Então, se não ouviu minha voz, fica na mão deles. Ouça a voz de Deus, irmão. Sua vida vai mudar. Amém. Ouça a voz de Deus, vai ter mudança na tua vida. Vocês não ouvem a minha voz. Vocês ficam parados aí, ó. Aí, clamaram. Aí Deus mandou um profeta, eu vou ajudar vocês. Agora vamos para o versículo 11, agora vamos lá, continuando aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar. Quer dizer, eles oram, buscam a Deus, Deus dá uma resposta, mas cadê o povo? Está dentro da caverna. Oraram, Deus mandou um profeta, mandou a palavra que ia ajudar aquele povo, mas assim que terminou a oração, voltaram para a caverna. Aí o anjo do Senhor veio, vai lá anjo, vai lá, eles oraram, vai lá. Aí Deus enviou um anjo, como Deus sempre envia, aí daqui a pouco o anjo começa a procurar. Cadê esse povo que orou? Cadê o povo que clamou? Cadê o povo que buscou? Não achou ninguém. Aí tem um homem chamado Gideão, malhando trigo para salvar o quê? Dos midianitas. Quer dizer, clamaram e se esconderam. É o que acontece hoje. A pessoa clama e se esconde. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Não adianta. Quer dizer, veio... É Deuteronômio, não precisa você lá não, continua aí que eu já vou voltar. Coloca para mim, Deuteronômio 28, 13. O que o Senhor falou para o povo de Deus? Deuteronômio 28, 13. Ó, isso aqui é muito sério. O Senhor te porá por cabeça. Vamos lá, continuando. Vai lá, continuando. E só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor, volta lá no começo, o Senhor te porá por cabeça. Espera aí, você já viu um cachorro, um cavalo? Ele tem cabeça e tem cauda, não tem? O que manda, é a cabeça ou é a cauda?
da cabeça? A cauda só responde ao movimento da cabeça. Então Deus está dizendo, vocês não são cauda. O que é a cauda? A cauda responde ao movimento da cabeça. É a mesma coisa. Eu levanto o meu braço, eu fecho a minha mão, eu faço isso, eu pego, estou falando com você agora. O que meu corpo está fazendo? Meu corpo está manifestando o que meu cérebro está mandando. É a minha cabeça que está mandando. Levanta o braço, vem um sinal do cérebro para o corpo e meu braço o quê? Por isso que quando a pessoa tem algum problema que afeta o cérebro, tem braço que não levanta. Tem perna que já não se movimenta, por quê? O cérebro já não manda mais a informação. Deus está dizendo, eu te coloquei por cabeça e não cauda. A cabeça, a cauda é reflexo da cabeça. A cauda faz o que a cabeça manda. Mas o que acontece? Eles clamaram, buscaram a Deus, quando o anjo veio, encontrou um cabeça. As caudas estão tudo escondidas. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Ó, os caudas estão tudo escondidos. Tudo lá, ó, tudo cauda. Aí Gideão está lá, malha trigo, malha trigo. O que acontece? Deus, pensando Deus está dizendo, achei um cabeça. Diga glória a Deus. Achei um que está agindo como cabeça. Às vezes nós somos caudas. Isaías 1,5. Coloca aí para mim. Isaías 1,5. Olha isso aqui. Isso, Isaías capítulo 1, versículo 5. Ó, porque serieis ainda castigados, e mas vos rebeliareis. Continuando. Toda a cabeça está enferma, e o coração, ó. Então, a doença no coração não começa aqui, começa primeiro aonde? Aqui, ó. A cabeça primeiro fica enferma, depois o coração fica fraco. A cabeça fica enferma, depois o corpo fica doente. A cabeça fica enferma, depois a pessoa não se levanta mais. Tem muito crente que canta que é uma maravilha, que ora que é uma maravilha, que tem uma boa oratória, que tem uma boa palavra, mas o coração está fraco. Por quê? Porque a cabeça está enferma. Não, eu sou doente, pastor, eu tenho essa doença, já foi constatado por um médico. Você não acredita na Bíblia, não? Não acredita que pelas pisaduras do Senhor eu fui o quê? Não, mas o médico já falou, com todo respeito ao doutor, vou fazer tudo que o médico está mandando, é para tomar um remédio, eu vou fazer, é o tratamento, eu vou fazer, mas a minha cabeça está na palavra, eu fui curado pela ferida de Jesus. Tem gente que a cabeça dele está enfermo e o coração está fraco. Já viu alguém falar, pastor, todo lugar que eu vou, sou perseguido. Todo lugar que eu vou, eu sou perseguido. Quando eu estou nesse emprego, eu sou perseguido, estou naquele, eu sou perseguido. E nós não. Todo mundo é perseguido, irmão. Primeiro nós estamos perseguidos pelo diabo. O diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa o quê? Pode até me perseguir, eu quero ver me derrubar. Me perseguir é uma coisa, me derrubar é outra. Porque eu tenho do meu lado o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz que, vamos lá, toda a cabeça está enferma e o coração está fraco. Quer dizer, o anjo veio e encontrou um monte de cauda escondido na caverna e encontrou um cabeça só, um malhando trigo. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Eu só vou citar para você, eu não vou entrar não, porque eu só vou citar para você exemplos de cabeça na Bíblia. O centurião de Cafarnaum, lembra dele? Lá em Mateus capítulo 8. Jesus está passando e falando, ó o centurião, Senhor, lá em casa eu tenho um criado que está paralítico e atormentado. Ah, Jesus está doente, é meu criado, eu queria tanto. Aí Jesus, tá bom, eu vou lá, vou dar saúde. Não precisa o senhor lá não. Olha, eu sei que o senhor tem autoridade, eu sei que o senhor tem soldados, eu também tenho autoridade. Eu sou o centurião. Quando eu falo para os meus soldados ir, eles vão. Quando eu falo para eles ficarem, eles ficam. Quando eu falo para ele fazer, eles fazem. Ah, se o senhor mandar uma, meu criado vai ser o quê? Jesus parou e falou, rapaz, que fé é essa? Chegou para Pedro, para Tiago e João. Eu nunca vi uma fé tão grande como essa. Pode ir, que como você crê, já aconteceu. Quando o centurião voltou para casa, o criado já estava curado. Sabe o que eu aprendo? Centurião agiu como cabeça. A mulher cananeia foi buscar ajuda em Jesus, Jesus não respondeu, os discípulos mandaram ela embora, e ela ficou ali, Senhor, socorre-me, porque tem misericórdia de mim, a minha filha está em casa miseravelmente endemoniada, e Jesus começou a conversar com ela, não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem da migalha. Mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha está curada. Quando a mulher chegou em casa, já não tinha mais demônio, tinha a presença de Deus. Pessoas que agiram como? Mas tem gente que age como cauda. Eu tenho que me examinar. Eu estou na igreja há 10 anos, há 15 anos, mas eu estou agindo como cabeça? Na hora da dificuldade? Na hora da luta? Ou eu estou agindo como cauda?
Será que eu estou agindo? Eu costumo falar, segundo Crônicas, capítulo 26, fala do rei chamado Uzias. Uzias errou, Uzias se exaltou, Uzias ficou muito orgulhoso. A Bíblia diz que uma lepra saiu à testa, quer dizer, a cabeça de Uzias por fora está ferida já, mas não foi só por fora não, porque quando Uzias ficou leproso, a Bíblia diz que ele se afastou da casa do Senhor, ele não buscou o Senhor e morreu longe da casa do Senhor por causa daquela lepra. Mas por quê? Uzias não estava doente, a cabeça de Uzias não estava só ferida por fora, por dentro também. Uzias não fez uma oração e morreu por causa da lepra. Amado, vamos agir como cabeça, Deus vai nos dar vitória. Amém? Vamos agir como cabeça, a situação vai mudar. Quer dizer, eles oraram, e o quê? Acharam, eles oraram, Deus mandou um anjo, achou um cabeça trabalhando. E os outros? Tudo escondido. Eu tenho que me examinar, será que eu estou sendo cabeça ou estou sendo cauda? Vamos voltar para Juízes 6, vamos lá, terminando lá. Juízes 6. Versículo 11 que nós paramos, né? Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. 13. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio? E do que é feito todas as tuas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E agora, hein? Ô Gideão, Deus é contigo. Ah, Deus é comigo? Se Deus fosse comigo, eu não estava passando fome. Se Deus fosse comigo, eu não estava nessa miséria. O que aconteceu? Cadê o que meu pai me contou? Que Deus abriu o mar, que Deus mandou maná do céu, que Deus curou os leprosos. Cadê aquele Deus de antigamente? Ele mudou? Gideão não está reclamando de Deus. Gideão não está murmurando contra Deus. Gideão está reclamando da situação. É diferente. Gideão está dizendo: peraí, deixa eu falar. Deus é comigo? Por que está me acontecendo isso? Deus é comigo? Por que me sobreveio? Eu sempre tenho falado. O que Gideão está falando? O que eu estou vivendo não bateu com o que eu aprendi. O que eu aprendi? Deus é grande, Deus é forte, Deus protege, Deus guarda, mas não está acontecendo isso comigo. Amém, igreja? Quer dizer, é aquilo que está lá em Romanos. Vou voltar aqui em Romanos rapidinho, peraí. Romanos, deixa eu pegar aqui. Romanos, capítulo 12. Deixa eu pegar o versículo aqui. Romanos capítulo 12. Isso, Romanos capítulo 12, versículo 2 agora. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de quem? Vamos ler novamente? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de quem? Quer dizer, a Bíblia diz: não vos conformeis. Puxa, o Gideão podia se conformar. Não, está todo mundo passando fome, deixa eu passar também. Não, está todo mundo passando dificuldade, deixa eu falar. Não vos conformeis com esse mundo. Volta a falar, é aquela doença que chega, é aquela luta que você está passando. Não, pastor, mas todo mundo tem essa doença. Mas minha família inteira, você se conformou com isso? Mas tem gente que se conformou. Até quem está fazendo a obra. Ah, eu tenho um problema nos ossos, e esse problema é crônico. O médico falou que não tem cura. A vida inteira eu vou ter que viver assim. Se você se conformou com isso? Aí alguém pergunta: como você está? Eu tenho essa doença crônica. Eu tenho. Não, mas a nossa família tem isso. Você se conformou com isso? Por isso que não vive o milagre. Amém, igreja? Por isso que não vivemos o melhor de Deus. Se conformamos. A Bíblia diz: não vos conformeis. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela podia se conformar com a hemorragia 12 anos. Ela podia se conformar: não, eu já procurei os médicos, já procurei os melhores, eu gastei tudo que eu tinha, deixa eu me conformar com isso mesmo, deixa eu ficar assim até o final da minha vida. Ela se conformou? Ela ficou sabendo que Jesus estava passando, ela falou assim: deixa eu ir lá, se eu tocar somente na roupa, na orla das vestes, na parte de baixo da roupa, eu serei curado. Olha o entendimento dessa mulher. Não, deixa eu ir lá. Não vai não. Você já gastou tudo, 12 anos correndo nos médicos, 12 anos fazendo tratamento. Irmão,
Hoje não precisa não. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui no escritório, eu tenho uma bombinha chamada Aerolim. Não tenho vergonha de falar não. Eu tenho asma, então eu tenho que andar com essa bombinha. Pergunta para mim se eu me conformo com isso. Sabe quanto tempo faz que eu não uso essa bombinha? 1 ano e 4 meses. Não uso. Não uso. Mas se precisar, claro, se precisar eu vou usar. Assim, é pecado? Não. O remédio não é pecado não, por favor. Se precisar eu vou usar. Mas você pensa que eu me conformo? Não, por que você tem isso? É porque eu tenho isso, né? Porque eu tenho uma asma. Eu não tenho nada, irmão. Não tenho nada. Pela minha fé, eu estou curado. Mas, pastor, eu vi o senhor usando a bombinha. Atacou, eu teve que usar. Mas a minha fé, meu entendimento, eu não tenho nada. Até que os sintomas vão desaparecer totalmente, eu vou glorificar o nome do Senhor. Mas tem gente que não é assim. Ele se conformou. Ela se conformou. Não, a minha família é toda assim, então deixa eu ser assim também. A vida inteira eu morei mal, deixa eu morar mal também. Para com isso, irmão. Com Jesus é nova vida. Não é verdade? Com Jesus é alegria, pessoal. Mas tem gente que se conformou. Vamos ver novamente? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, perfeita e que mais? Que você experimente a vontade de Deus. Agora não pode se experimentar. O Gideão, não estou conformado. O Gideão, ele está revoltado, mas não é com Deus, é com a situação. O Senhor é comigo que está acontecendo isso. Por que veio essa luta? Ele não se conformou, irmão. Vamos voltar, terminando lá, Juízes 6, terminando. Agora vamos lá, no versículo 14, Juízes 6, 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E disse: meu Senhor, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor. Aí entra o lado humano. Vai lá, Gideão, vamos lá, vamos vencer essa batalha. Senhor, deixa eu falar uma coisa. A minha família é mais pobre e eu sou o menorzinho. A minha família, olha, aquela família precária é a minha. E eu, menor da minha casa. Aí o que Deus responde para ele, pessoal? 16. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo. Esquece o seu lado humano. Irmão, esquece o seu lado humano, irmão. Começa a viver pela fé, amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está terminando o ano, né? Vamos lá, nós estamos em agosto. Agora vai ser rapidinho. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Como que você espera que seja agora o final de ano? Ih, pastor, não sei se vai ser bom. O meu vai ser o melhor. Como que eu espero que vai ser agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Como que eu espero que vai ser agora o mês de agosto da igreja de Ermelino? Quando eu falo igreja, é você. O mês de setembro, o mês de outubro, novembro, dezembro. E o meu final de ano não é bom, pastor. Não, vai ser o melhor da tua vida. Deus é contigo. Dessa igreja vai ser o melhor. Irmão, se Deus permitir que no Natal nós vamos estar juntos aqui, você vai ver que festa que vai ser aqui. Você vai ver que culto avivado que Deus vai dar aqui. Se prepare, eu vou fazer um culto na véspera de Natal, fazer o que? Se você não for viajar, se você estiver aqui, se prepare que você vai ver o fogo de Deus descer. E isso é a nossa vida. Mas tem gente que não quer viver isso. Gideão está dizendo: sou mais pobre. Sou menor. Deus está dizendo: eu sou contigo. Amado, Deus é na tua vida. Amém, pessoal? Deus é na tua vida. Aí o que acontece? Aí Deus pegou Gideão, vamos lá, vamos vencer essa batalha, chama o povo. Aí Gideão começou a preparar o povo. Pessoal, Deus falou que é comigo, falou que nós vamos vencer uma batalha. Aí Gideão reuniu 32 mil soldados. 32 mil reunidos por Gideão para poder o quê? Para poder vencer os midianitas e os amalequitas. Aí, quando está chegando perto da batalha, aí Deus olhou para Gideão: Gideão, o que é esse monte de gente aí? Já reuni, né? Os midianitas, a quantidade são maiores, eles são muito fortes. Reuni 32 mil. Deus falou assim: não, tem muita gente aí. Vocês não vão vencer essa guerra com todo esse povo, não? Depois vocês vão falar que vocês que venceram. Não, Gideão, faz o seguinte: apregoa. O que é apregoa? Dá um grito aí. O quê? Quem for covarde e medroso, manda voltar para casa. Apregou é gritar mais alto. Quem for covarde, aí Gideão saiu. Pessoal, quem for covarde, quem tiver com medo, não vai acontecer nada, não vai ter represário. Por favor, volte para casa. A Bíblia diz que voltaram 22 mil e 10 mil ficaram.
Quer dizer, tinha 32 mil, 22 mil que estava com medo, estava indo para a batalha, mas estava com medo. Deus falou assim, não, pode voltar para casa. Isso aqui é muito sério, preguei isso aqui sexta-feira, mais pela manhã. Se nós começarmos a ter medo, se nós começarmos a arrumar desculpa para tudo, colocar culpa nos outros, sabe o que Deus vai fazer com a gente? Volta você para casa. Quero você aqui não, vai voltar para casa. Ô Senhor, hoje não dá porque eu tenho isso. Hoje não dá porque eu tenho aquilo. Hoje não dá porque aconteceu isso. Sabe o que Deus vai fazer? Volta para casa. Não quero você não. Que você não volte para casa não. Que você continue na presença de Deus. Volte para casa. 22 mil. Não foi Gideão que mandou eles para casa não, viu? Não foi Gideão que falou assim, volta para casa. Não, foi Deus que falou, Gideão, manda esses 22 mil para casa. Manda para casa. Não quero mais aqui. Volta para casa. Mas aí ficou 10 mil, pastor. Aí Deus falou assim, não, desses 10 mil eu vou separar 300. Deus separou 300, Gideão foi e venceu a batalha. Amado, nós estamos aqui para vencer a batalha. A luta é grande, o milagre vai ser maior. Quem está me assistindo, você está aí para vencer essa batalha. Nada é maior do que Deus. Nada é maior do que a presença de Deus. Vamos se unir para nós vencermos a batalha. Para a gente terminar, Salmo 71, 16, não é isso? Salmo 71, 16. Salmo 71, 16. Vai comigo aqui. Isso aqui é muito sério. Estou terminando já. Salmo 71, 16. Isso! Pega aí, deixa eu pegar outra parte aqui. Salmo 71, 16. Salmo 71, 16. Está escrito o que é a igreja? Sairei aonde? Farei menção da tua justiça e só dela. Quer dizer, quando eu vou para a batalha, eu vou na força de Deus. Hoje você veio na força de Deus. Eu vou fazer um exame, eu vou na força do Senhor. Eu vou ter que passar por uma cirurgia, eu vou na força do Senhor. Amanhã é dia de trabalhar, puxa, eu vou ter que trabalhar, eu vou na força do Senhor. Ah, eu tenho que pregar, segunda-feira eu tenho que pregar, estou fazendo reunião nas igrejas, segunda-feira eu tenho que pregar na igreja tal, eu vou na força do Senhor. Amém? Jeremias 17, 14, último versículo para a gente orar. Jeremias 17, 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Senhor, se o Senhor me sarar, eu estou curado. Amém? Se o Senhor me salvar, eu estou salvo, porque tu és o meu louvor. Não importa o que está acontecendo, Deus vai nos dar vitória. Esse povo de Hermelino Matarazzo é um povo vitorioso. Pode vir de perto, pode vir de longe. É um povo que vai vencer. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aplaudimos a Jesus? Oh, alaba, glória, 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 glória. Podemos fazer uma oração, igreja amada, igreja querida? Deixa aí por enquanto. Isso. Quero fazer uma oração com você em casa também. Vou fazer uma oração com você. Tá bom? Depois nós terminamos a programação. Feche os teus olhos, fale com Deus agora. Pai, aqui está o povo, Pai. Um povo que ora, Senhor. Um povo forte. E sairei na força do Senhor. Eu não vou sair na minha força. Não é na força do pastor Marcelo. Não é na força, não é na força do Senhor. Ah, daba, surimi canta, labarima, labalaia. Are cantolodori, malaya. Oh, Jesus. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus querido. Começa essa palavra tem falado desde sexta-feira comigo. Oh, meu Deus, aquele povo estava sendo escravo naquele lugar, meu Pai, na terra que o Senhor deu para eles. O Senhor colocou eles como cabeça, mas eles começaram a ser cauda, Senhor. Meu Deus, levanta aqui mulheres como cabeça, homens como cabeça e não cauda, crianças que sejam cabeças, que vivam a tua palavra. Oh, aleluia, como disse o salmista no Salmo 71, eu sairei na força do Senhor. Esta igreja vai andar na força do Senhor. Esse pai, essa mãe, esse filho vai andar na força do Senhor. Receba força, meu irmão. Receba cura, receba a tua libertação agora. É na força, igreja. É na força, não é na força do pastor, não. É na força do Senhor que você vai vencer essa batalha, que você vai vencer essa luta, que você vai vencer essa
dificuldade, aleluia. Se a vitória declare, se a vitória não consegue espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Confia, Ele vem. E Ele faz um milagre, meu irmão. E faz um milagre. Aleluia. Oh, se é tão impossível, declare. Se é tão impossível, parece que não dá. Parece que não dá. Espera nele. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Confia, Ele vem. E Ele faz o milagre. E faz o milagre. Você pode levantar suas mãos e cantar e adorar. Ó Deus, ó Deus, eu vim aqui só pra dizer, só pra te dizer.